Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. Bloco 1. Quando a pressão do mundo aumenta, quando os ataques surgem de todos os lados ou quando você sente que as pessoas ao seu redor não são confiáveis, qual é o seu primeiro reflexo? Para a maioria de nós, a resposta automática é o recuo. A gente se fecha, corta conversas, ergue barreiras emocionais, tranca-se no próprio mundo e constrói uma verdadeira fortaleza invisível para se proteger de novas decepções ou ameaças. Afinal, se ninguém se aproxima, ninguém pode te ferir, certo? Essa é uma das ilusões mais perigosas do jogo do poder. Hoje você vai descobrir uma verdade desconfortável. Erguer fortalezas para se proteger é o caminho mais rápido para sua ruína. Quando você se isola, seja no trabalho, nos negócios ou na vida pessoal, você não está se blindando contra o perigo. Você está apenas se transformando em um alvo estático e cego. O isolamento corta o seu acesso às informações que salvam a sua pele, distorce a sua visão da realidade, alimenta a paranoia e deixa o campo totalmente livre para que os seus oponentes conspirem nas sombras sem que você perceba. O verdadeiro poder não reside na reclusão, mas na circulação. A sua melhor armadura não é uma parede de concreto, mas sim a capacidade de se mover no meio da multidão, mantendo a sua rede de contatos viva, atenta e hiperconectada. Se você escutar este conteúdo até o final, vai aprender porque a presença física e social é o seu escudo mais forte, como manter o controle total do seu ambiente sem precisar se esconder e como evitar que o medo estrague as suas ideias e a sua reputação. E para você entender até onde a paranoia do isolamento pode destruir o líder mais poderoso da Terra, acompanhe este caso histórico estarrecedor. Há mais de 2000 anos, um governante lendário alcançou o que parecia impossível. Unificou nações guerreiras, ergueu monumentos colossais e construiu um império gigantesco. Ele tinha o exército mais temido do planeta e uma autoridade incontestável. Mas, no topo do mundo, o medo começou a corroer a sua mente. Ele passou a enxergar conspiradores em cada esquina. Para se proteger, ordenou a execução de milhares de críticos e tomou uma decisão radical: decidiu construir a fortaleza definitiva. Ele mandou erguer um palácio monumental, composto por 270 pavilhões suntuosos, todos interligados por passagens subterrâneas e caminhos secretos cobertos. Ninguém podia ver onde ele estava. Para garantir que ninguém rastreasse seus passos, ele dormia em um quarto diferente a cada noite e decretou pena de morte para qualquer servo que revelasse em qual pavilhão o imperador repousava. A promessa era de segurança absoluta. O resultado? O desastre perfeito. Ao se trancar no seu labirinto subterrâneo, o imperador ficou completamente cego para o mundo exterior. Ele deixou de ouvir o povo, parou de receber relatórios reais do seu exército e passou a conversar apenas com um pequeno grupo de conselheiros e eunucos que tinham o passe de acesso. Percebendo que o soberano virara um prisioneiro da própria fortaleza, esses poucos subordinados tomaram o controle do império. Passaram a assinar decretos falsos em nome do imperador, manipulavam a distribuição de riquezas e escondiam as rebeliões que estouravam pelas províncias. O homem mais poderoso do Oriente tinha se tornado uma figura de fachada, refém dentro do seu próprio refúgio. E a tragédia não parou por aí. Quando ele finalmente adoeceu e morreu sozinho em um de seus quartos secretos, os próprios ministros esconderam a sua morte por dias, transportando seu cadáver dentro de uma carroça cheia de peixe podre para disfarçar o odor enquanto reorganizavam o poder nas sombras. A fortaleza que deveria salvar a sua vida foi exatamente o caixão que sepultou a sua história. Aquele imperador cometeu o erro supremo. Ele achou que a distância traria segurança. Mas a distância só trouxe a ignorância, e a ignorância trouxe a sua ruína. Como dizia um clássico conto da literatura mundial sobre uma terrível peste, não adianta trancar os portões de ferro de uma grande abadia e soldar as fechaduras achando que a ameaça ficará do lado de fora. O perigo sempre encontra uma fresta, e quem está enclausurado não tem para onde fugir. No próximo bloco, nós vamos examinar quais são os erros modernos e as armadilhas mentais que te fazem erguer essas fortalezas invisíveis no seu dia a dia profissional e pessoal sem que você perceba. Bloco 2. No bloco anterior, acompanhamos a trágica história do imperador que construiu o maior complexo de fortalezas da Terra apenas para morrer isolado, cego e traído pelas únicas pessoas que tinham acesso ao seu refúgio. Você pode pensar, mas eu jamais faria algo tão extremo. A questão é que nós construímos nossas próprias fortalezas de formas muito mais sutis no dia a dia. Criamos bolhas sociais, nos afastamos de conversas importantes quando estamos estressados,
Evitamos o convívio com pessoas de opiniões divergentes e nos trancamos em nossas salas ou em nossos próprios pensamentos sob o pretexto de focar no trabalho ou preservar a paz de espírito. Essa tendência de buscar a reclusão diante das ameaças é um veneno silencioso. Para evitar cair nessa armadilha mortal, você precisa entender as 3 grandes barreiras mentais que nos empurram para o isolamento. Vamos analisá-las sob a ótica de causa, consequência e solução. Armadilha 1. A fantasia do refúgio inviolável. A primeira armadilha é o impulso de se esconder. Acreditar que a reclusão traz paz e proteção contra ataques externos. A causa. Quando enfrentamos pressões, fofocas no ambiente de trabalho ou dinâmicas de competição feroz, o nosso instinto básico de preservação nos diz para recuar. A pessoa se fecha, para de almoçar com a equipe, reduz a presença nas redes de contato e passa a fazer apenas o estritamente necessário no seu canto. A consequência. Ao erguer essa parede, você não impede que os ataques aconteçam, você apenas impede a si mesmo de ver de onde eles vêm. Sem circular pelo ambiente, você perde os sinais fracos do mercado e da política interna. Você para de ouvir os boatos antes que eles virem crise e deixa os seus oponentes livres para contarem a história deles sem que ninguém te defenda. A solução. Entenda que a melhor defesa não é a distância, mas a visibilidade. Quando você está presente e se movimenta entre diferentes grupos, você se torna um alvo em movimento muito mais difícil de ser atingido, além de garantir acesso direto aos dados que salvam a sua reputação. Armadilha 2. A atrofia das artes sociais e a paranoia. A segunda armadilha é um efeito colateral devastador do isolamento prolongado. A perda da noção de escala e a distorção da realidade. A causa. Quanto mais tempo você passa trancado na sua própria mente ou fechado no seu pequeno grupo de confiança, mais você se afasta da diversidade de opiniões do mundo real. A consequência. O isolamento corrói a sua inteligência social. Você começa a dar um peso gigantesco a pequenos detalhes irrelevantes e passa a enxergar conspirações onde só existe ruído natural do cotidiano. Lembre-se do caso de um renomado pintor clássico que se trancou dentro de uma igreja por mais de uma década para proteger suas técnicas de rivais. O resultado? O isolamento atrofiou seu senso estético, e ele entregou uma obra poluída, desconexa e incompreensível que arruinou sua reputação histórica. A solução. Mantenha-se oxigenado pela convivência social. Busque ativamente ouvir pessoas fora da sua bolha de conforto. Circule por novos setores e exponha suas ideias ao teste da crítica externa antes de se fechar em uma obsessão solitária. Armadilha 3. A delegação cega do podestral. A terceira armadilha afeta especialmente quem alcança posições de liderança. Isolar-se em uma torre de marfim e depender inteiramente de intermediários. A causa. À medida que a pessoa cresce na carreira ou nos negócios, surge a tentação de se afastar do operacional cotidiano, criando filtros excessivos de secretários, gerentes e intermediários para não ser incomodado com a rotina. A consequência. Você se torna um líder de fachada. Quando o acesso até você fica restrito a pouquíssimas pessoas, são esses intermediários que passam a controlar o que você sabe, o que você assina e como você enxerga a sua empresa ou equipe. Quem controla o fluxo da informação controla o líder. A solução. Crie um modelo de gestão e presença circular. Assim como os governantes mais hábeis da história faziam, certifique-se de que o seu ambiente seja desenhado para que os canais de informação converjam diretamente para você, sem que nenhum filtro único possa cegar os seus olhos. Percebe como o isolamento é uma ilusão sedutora, mas extremamente cara? Ele promete segurança, mas entrega apenas escuridão e perda de controle. No próximo bloco, nós vamos apresentar o método prático e passo a passo para construir uma rede de informação viva, circular e inexpugnável no seu dia a dia. Bloco 3. Chegamos ao coração do nosso áudio. Você já entendeu que erguer fortalezas e buscar o refúgio do isolamento é a receita perfeita para cegueira estratégica e para perda de controle. Agora, a pergunta de ouro é como se manter protegido e influente no mundo real sem precisar se esconder atrás de paredes de concreto ou barreiras emocionais. Para transformar a teoria da circulação em um método prático e infalível, nós dividimos a estratégia de abertura social em 3 pilares fundamentais. Pilar 1. A multidão como escudo tático. A navegação multicircular. O que é esse pilar? É a técnica de transitar ativamente por diferentes grupos sociais, níveis hierárquicos e setores, impedindo que adversários consigam isolar você em uma única bolha. Por que funciona? Pense na trajetória de um célebre diplomata europeu do século XIX que sobreviveu a revoluções,
quedas de impérios e trocas radicais de regime sem jamais perder o seu cargo ou a sua influência. Enquanto outros políticos se fechavam apenas nos gabinetes nobres, esse diplomata frequentava desde os banquetes da alta aristocracia até as reuniões populares nas ruas mais humildes. Como ele navegava por todos os círculos, ele sabia exatamente o que o povo pensava e o que os generais planejavam muito antes que os decretos fossem assinados. Ele era inatingível porque estava em todos os lugares ao mesmo tempo. No seu ambiente profissional funciona da mesma forma. Quando você é querido e respeitado em múltiplos setores, é impossível para um rival isolar a sua figura ou atacar a sua reputação sem ser desmascarado pela sua própria rede. Como aplicar na prática hoje mesmo? Rompa com o hábito de se relacionar apenas com o seu grupo imediato de trabalho. Nesta semana, faça questão de conversar com pessoas de outros departamentos, apoiar colegas de setores diferentes e cultivar laços com quem está no topo e com quem está na base da organização. Seja visto como uma ponte, alguém que transita com facilidade por qualquer ambiente. A sua presença em múltiplos círculos funciona como um escudo invisível. Quanto mais conexões você tem, mais difícil é para qualquer oponente te alvejar. Pilar 2. A centralidade circular. O modelo de atração de informações. O que é esse pilar? É a estratégia de desenhar a sua rotina e a sua presença para que as conversas cruciais, os dados e as decisões gravitem naturalmente ao seu redor, sem que você precise implorar por atualizações. Por que funciona? Existem registros históricos clássicos sobre o modelo de controle de um grande monarca absolutista europeu do século XVII. Para impedir que a nobreza conspirasse contra sua coroação nas províncias distantes, ele tomou uma atitude genial. Construiu um palácio monumental e forçou toda a aristocracia a morar sob o mesmo teto. O quarto do soberano ficava no centro geométrico do palácio. Através de rituais públicos diários, como o simples ato de se levantar pela manhã diante de centenas de convidados, ele vivia cercado por todos. Nenhuma conversa secreta podia prosperar porque não havia espaço físico para o segredo. Ele não precisava caçar espiões. As informações fluíam diretamente até os ouvidos dele. Como aplicar na prática hoje mesmo? Não fique trancado na sua sala ou isolado na sua mesa esperando receber relatórios formais. Torne-se acessível. Crie pontos de contato diários e informais com a sua equipe e seus parceiros. Esteja presente nos momentos de pausa, nas conversas de corredor e nos alinhamentos rápidos. Quando as pessoas sentem que você está genuinamente aberto e acessível, elas trazem os alertas, os boatos e as oportunidades em primeira mão. A centralidade do poder é conquistada pela acessibilidade consciente. Pilar 3. O retiro temporário e controlado. A pausa de reflexão. O que é esse pilar? É a utilização cirúrgica de breves períodos de afastamento, não para se esconder pelo medo, mas para obter clareza estratégica, organizar ideias e renovar a perspectiva sem cortar os canais de retorno. Por que funciona? A convivência social ininterrupta e frenética sem momentos de pausa causa ruído mental. Se você vive 100% do tempo mergulhado na multidão, você corre o risco de perder a capacidade de pensar criticamente, sendo levado pela opinião da maioria. Um renomado pensador político renascentista escreveu sua obra mais brilhante justamente durante um breve período de afastamento no campo. No entanto, ele jamais cortou as cartas nem a comunicação com a capital. Ele usou a distância física para enxergar o panorama geral, ajustou suas teorias e retornou ao cenário público com uma obra que redefiniu o conceito de liderança mundial. Como aplicar na prática hoje mesmo? Diferencie o isolamento covarde da pausa estratégica. Quando precisar tomar uma decisão complexa ou criar um projeto ousado, afaste-se dos ruídos por algumas horas ou dias. Use esse tempo para analisar os dados com frieza, sem a interferência da opinião alheia. Mas atenção para a regra de ouro. Mantenha as portas e os canais de comunicação abertos. O objetivo da pausa é recarregar a sua clareza, garantir perspectiva e retornar ao centro da ação com mais força e inteligência. Resumindo nosso método de proteção pela presença e conectividade. Pilar 1. Pratique a navegação multicircular, usando a multidão e a diversidade de laços como escudo tático. Pilar 2. Estabeleça a centralidade circular, tornando-se acessível para que a informação gravite até você. Pilar 3. Utilize o retiro temporário apenas para clareza estratégica, garantindo que as vias de retorno permanecem abertas. Ao dominar esses 3 pilares, você abandona a ilusão frágil das fortalezas físicas e mentais para se tornar um líder dinâmico, informado e verdadeiramente inabalável. No próximo bloco,
Nós vamos construir o seu plano de ação e cronograma de mudança para transformar esses passos em hábitos sustentáveis no seu dia a dia. Bloco 4. Chegamos à fase decisiva de qualquer aprendizado real, o momento de transformar teoria em ação sustentável no seu dia a dia. Conhecer a armadilha do isolamento e entender a força da presença circular é apenas o primeiro passo. O grande desafio, e onde a maioria das pessoas falha, é sustentar essa mudança quando o cansaço, a rotina ou a paranoia tentam te empurrar de volta para o conforto da sua fortaleza privada. Sair do casulo e se expor ao ambiente social exige treino mental e disciplina estratégica. Para garantir que você não abandone essa transição no primeiro sinal de desconforto, nós desenhamos um cronograma claro de implementação dividido em 3 fases evolutivas. Fase 1. O despertar da zona de conforto. Dias 1 a 7. A primeira semana é onde você enfrentará a maior resistência interna. Se você passou meses ou anos se trancando na sua sala, evitando reuniões não obrigatórias ou conversando apenas com os mesmos 2 colegas de sempre, o seu cérebro vai tentar te convencer de que se abrir é perigoso ou cansativo. O desconforto esperado. Você sentirá uma tentação gigantesca de declinar convites, de almoçar sozinho olhando para o celular ou de se calar em momentos de troca informal. Isso é absolutamente normal. É apenas o seu instinto de defesa desatualizado tentando manter as paredes da fortaleza de pé. A ação inegociável. Estabeleça uma meta simples para estes primeiros 7 dias. Faça pelo menos 2 contatos intencionais por dia fora da sua zona habitual de conforto. Passe na mesa de outro departamento. Cumprimente aquele colega com quem você quase não fala ou faça uma pergunta genuína sobre o projeto de outra equipe. O mapeamento. Mantenha os olhos e ouvidos atentos. Observe como as informações circulam e note quem são as pontes de comunicação no seu ambiente. Fase 2. A construção das pontes e a centralidade. Dias 8 a 21. Ao entrar na segunda e terceira semanas, o desconforto inicial começa a dar lugar à familiaridade. As pessoas começam a notar a sua presença renovada, e as barreiras de desconfiança do ambiente começam a ruir. O desenvolvimento do hábito. É hora de consolidar o pilar da centralidade circular que vimos no bloco anterior. Transforme a acessibilidade em um método. Mantenha os seus canais de comunicação limpos e rápidos. A rota de circulação. Crie o hábito de circular fisicamente ou virtualmente pelos ambientes de tomada de decisão. Se houver um momento de intervalo ou uma oportunidade de alinhamento informal, esteja lá. Não para ser o centro das atenções ou falar sem parar, mas para praticar a escuta ativa. A coleta de dados. Você começará a notar os primeiros frutos. Boatos chegam até você antes de virar em crise. Ideias de novos projetos são compartilhadas de forma antecipada e a sua percepção da dinâmica interna ganha uma nitidez inédita. Fase 3. A maestria da navegação multicircular. A partir do dia 22. A partir da 4ª semana, o hábito se consolida na sua identidade estratégica. Você já não precisa forçar a presença. Você passa a operar naturalmente como um nó central na rede de informações do seu setor ou mercado. O domínio da presença. Você transita por diferentes grupos sociais sem ficar preso a nenhum deles. As pessoas passam a enxergar você como um líder acessível, bem informado e extremamente difícil de ser pego de surpresa. O retiro estratégico em ação. Agora que a sua rede está consolidada e oxigenada, você pode aplicar o retiro temporário com segurança. Quando precisar produzir um trabalho denso ou analisar um cenário complexo, afaste-se por algumas horas ou dias sem o medo de ser esquecido ou traído. A sua rede continuará trabalhando e alimentando a sua visão mesmo na sua ausência. Lembre-se, maestria não é ausência de medo ou cansaço, é a capacidade de agir com estratégia mesmo quando o impulso inicial é recuar. Não tente mudar toda a sua rotina social do dia para a noite. Comece hoje, com gestos simples de aproximação, e assista ao seu campo de visão se expandir à medida que as paredes da sua antiga fortaleza desmoronam. No nosso próximo e último bloco, faremos o fechamento decisivo desta lição, com uma síntese poderosa, histórias de transformação e a nossa chamada final para a ação. Bloco 5. Se você acompanhou este conteúdo até aqui, você já possui em mãos as ferramentas exatas para abandonar o isolamento e assumir uma posição de liderança inabalável no seu ecossistema. E para que não reste nenhuma dúvida de que a presença estratégica é infinitamente superior ao refúgio das paredes, observe o impacto real dessa mudança na prática. Considere a trajetória de uma executiva de tecnologia que assumiu o comando de uma divisão em profunda crise. No início, acuada pela pressão e pelo medo da rejeição da equipe,
Ela fez o que a maioria faz. Trancou-se em sua sala privativa, comunicando-se apenas por e-mails formais e relatórios impressos. O resultado foi catastrófico. Rumores de demissões em massa paralisaram a operação, rivalidades internas explodiram e a desconfiança tomou conta dos corredores. Ela estava cega dentro de sua própria fortaleza. Quando ela percebeu a armadilha do isolamento, tomou uma decisão radical, abandonou o gabinete, passou a despachar na área comum e instituiu conversas abertas e diárias com líderes de todos os setores. Ao se tornar acessível e circular ativamente pelo ambiente, o clima de paranoia se dissipou. Ela captou alertas operacionais antes que se tornassem prejuízos e recuperou o controle absoluto da sua divisão. Ela não mudou o orçamento, mudou apenas a sua postura de presença e conectividade. O mesmo aconteceu com o especialista do setor financeiro que, após ser ignorado em sucessivas oportunidades de promoção por viver ilhado em sua bolha técnica, decidiu aplicar o pilar da navegação multicircular. Ele começou a transitar por outras áreas, apoiar projetos transversais e cultivar laços além de sua mesa. Em menos de 6 meses, tornou-se a referência central da empresa, sendo promovido não apenas pelo seu conhecimento, mas pela sua capacidade inegável de conectar pessoas e dados. A síntese definitiva da lei. Guarde esta verdade no fundo da sua mente. O isolamento é uma ilusão de segurança que entrega o seu destino nas mãos dos seus adversários. Quem constrói fortalezas acaba prisioneiro dentro delas, privado de ar, de visão e de oportunidades. O verdadeiro poder não nasce do afastamento, mas da circulação. Não nasce do medo da exposição, mas do domínio da presença. A sua melhor defesa é a multidão. A sua maior força é a acessibilidade estratégica. A sua proteção definitiva é estar tão integrado e presente no seu ambiente que se torna impossível para qualquer tempestade atingir você sem antes ter que mover toda a estrutura ao seu redor. O chamado à ação e autorresponsabilidade. A escolha agora está inteiramente nas suas mãos. Você pode continuar escondido atrás das suas velhas desculpas, alimentando paranoias e esperando o mundo se adaptar ao seu silêncio. Ou pode dar o passo corajoso de derrubar as suas muralhas hoje mesmo. A responsabilidade pela sua clareza e pelo seu posicionamento é exclusiva sua. Ninguém virá tirar você do casulo. O momento de circular, de criar pontes e de retomar o comando da sua rede é agora. Encerramento do canal. Se esta lição trouxe clareza para sua jornada e expandiu a sua visão estratégica, não guarde este aprendizado apenas para você. Inscreva-se no canal para garantir que você não perderá os próximos códigos de poder e maestria pessoal. Curta este áudio e deixe nos comentários a sua reflexão. Qual é a primeira fortaleza que você vai derrubar na sua rotina esta semana? A sua participação fortalece a nossa comunidade de mentes estratégicas. Aprenda a lição, domine o ambiente e circule com sabedoria. Missão dada é missão cumprida.